Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Hoje vamos continuar em Gênesis, já estamos chegando ao final. Vamos iniciar hoje no capítulo 46. Vamos juntos? Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifício a Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E eu descerei contigo ao Egito, e eu também, certamente, te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. E Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e os seus pequenos, e suas mulheres nas carroças que Faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens que haviam obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rúben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Ezom, Carmim. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoá, Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Marari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez, Zerá, mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Ezom e Amu. E os filhos de Issacar, Tola, Pavu, Jó, Sirom. E os filhos de Zebulun, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padan-aram. Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e seus filhos foram 33. E os filhos de Gade, Zefoim, Agai, Sumi, Esbom, Eri, Arode, Areli. E os filhos de Aser, Inã, Isvá, Isve, Berias, Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E ela deu estes a Jacó, 16 almas. E filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José, na terra do Egito, Manassés, Efraim, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Non. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequel, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim, Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram de Jacó. Ao todo foram 14 almas. E filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazel, Gim, Jazer, Silém. Estes são os filhos de Bila, a quem Labão deu a sua filha Raquel. E ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó,
todas as almas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. E ele enviou Judá adiante até José para direcionar sua face para Gozém. E eles vieram à terra de Gozém. E José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gozém, e se apresentou a ele, e se lançou aos seus pescoços, e chorou a seus pescoços por um bom tempo. Israel disse a José: agora deixa-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, para dizer-lhe: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido pacentar gado, e eles trouxeram seus rebanhos e seu gado, e tudo que eles têm. E acontecera que quando Faraó vos chamou e lhe disse: qual a vossa ocupação, vós direis: o negócio dos teus servos tem sido com gado, desde as nossas juventudes até agora, tanto a nossa como também dos nossos pais, para que possais habitar na terra de Gozém, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. Agora, capítulo 47. Então José veio e contou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e seus rebanhos, e seu gado, e tudo o que eles possuem, vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gozém. E ele tomou alguns de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque teus servos não têm pastagem para o seu rebanho, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplico-te, agora, deixa que teu servo habite na terra de Gozém. E Faraó falou a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, fazer teu pai e teus irmãos habitar. Na terra de Gozém, deixa-os habitar. E se tu conhecer algum homem de atividade entre eles, então fazei-o responsáveis por meu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e o colocou diante de Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou o Faraó, e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhe deu posse na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai com pão, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que eles compraram. E José levou o dinheiro para a casa de Faraó. Quando o dinheiro acabou na terra do Egito, na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: dai-nos pão, porque morremos
na tua presença, pois o dinheiro acabou. E José disse: Dai a vosso gado, e eu vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levantavam seu gado a José, e José lhe deu pão em troca pelos cavalos, e pelos rebanhos, e pelo gado dos rebanhos, e pelos jumentos. E durante aquele ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no segundo ano, e lhe disseram: Não contemos a meu senhor, que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Sempre compra a nós a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dar-nos semente, para que possamos viver e não morrer, para a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam, cada homem o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim a terra passou a ser de Faraó. Enquanto ao povo, eles os reservou as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó, e comiam as suas porções que Faraó lhes dava. Por isso, eles não venderam suas terras. Então José disse a seu povo: Eis que nesse dia comprei a vós a vossa terra para Faraó. Vede, aqui há somente para vós, e semeareis a terra. E acontecerá que das colheitas darei uma quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para semear o campo, e para vosso alimento, e para a vossa família, e para alimento para vossos pequenos. E eles disseram: Tu salvaste as nossas vidas, que encontremos graça à vista do meu Senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito, até estes dias, que Faraó deveria ter a quinta parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tomou de Faraó. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gozém, e eles tinham posses ali. E cresceram e multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo de Israel, devia morrer, ele chamou seus filhos José. E lhe disse: Se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito. Mas quando eu descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: Eu farei como tu dissestes. E ele disse: Jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Agora, meus irmãos, capítulo 48. E aconteceu depois dessas coisas que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Alguém contou a José: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu, sentou-se sobre sua cama. E Jacó disse a José: Ó Deus Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que eu te farei frutífero e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, por possessão eterna.
E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu virar a ti no Egito, são meus, assim como Rúben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão os teus, e serão chamados segundo o nome dos teus irmãos na sua herança. Quando eu vi a Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata. Esta é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: trazei-os a mim, rogo-te, eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto deles. E ele os beijou e os abençoou. Israel disse a José: eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com sua face na terra. E José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, e na direção à esquerda de Israel, e Manassés em sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para dentro, perto dele. Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante da qual andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustenta toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoa os rapazes e permita que meu nome seja colocado neles, e o nome de seus pais, Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão em meio da terra. E quando José viu que seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou, e ele levantou a mão do seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Postou a mão direita sobre a cabeça dele. E o pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nação. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Israel disse a José: eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vós levarás novamente a terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Essas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por estar aqui. Que Deus continue te abençoando e até amanhã.